Continuando então o nosso estudo evangélico de hoje, na terceira parte, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 14, que ainda faz parte do tópico a beneficência. Como a gente já disse aqui, quando a gente começou a estudar esse tópico, né, ele é composto de muitos itens, e isso se deve ao fato de que Kardec percebeu que esse tópico ele é de muita importância, né, para o nosso avanço no caminho espiritual, né? Então, ele colocou várias mensagens de vários espíritos, né, que foram psicografadas naquela época, no século XIX, que abordam o tema de vários ângulos diferentes. Então, ele entendeu, porque, como eu já disse aqui várias vezes, Kardec sempre tinha uma intenção na organização mesmo do livro, né? Não é só nas palavras, mas a forma como o livro está organizado, por exemplo, nesse caso, vários itens referentes ao mesmo tópico, significa então que esse tópico, ele junto com os espíritos responsáveis pela codificação, entenderam que era um tópico de muita importância, né? Então, por isso deram um grande destaque. E agora, nesse item 14, nós vamos ler aqui uma mensagem psicografada pelo espírito Cáritas em Leão, em 1861, falando sobre a beneficência, onde ele diz: há várias maneiras de se fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. Esse é um ponto super importante, né? Não se deve confundir caridade com esmola. A esmola pode vir a ser uma prática de caridade, mas nós precisamos lembrar aquilo que a gente já estava falando aqui nas partes anteriores. A caridade, ela está sempre abraçada com a lucidez, com a clareza. E a esmola nem sempre, né? Às vezes, a esmola pode ser prejudicial, dependendo de como, né, o indivíduo que recebe vai usá-la, né? Então, isso é uma diferença importante. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de muitas maneiras. Ou seja, um ponto importante da caridade é que ela sempre eleva a autoestima de quem recebe, se for a verdadeira caridade. Ela vai ser feita de tal maneira que vai elevar a autoestima da pessoa, né? Então, a esmola, muitas vezes, dependendo do jeito como ela é dada, ela pode fazer a pessoa se sentir assim como um ser incapaz, né? Que eu estou assim, pobrezinho. Não que a gente diga essas palavras, mas muitas vezes a gente pode dar a esmola com transmitindo essa energia, né? Pobrezinho, coitadinho, esquecendo de que aquela pessoa, assim como nós e como todos os seres, tem a natureza divina dentro dela. E se tem a natureza divina dentro dela, ela é infinitamente rica, né? Ou seja, todo ato de caridade, em resumo, ele deveria contribuir para o despertar dessa natureza, né? E, obviamente, que a humilhação ou o fazer a pessoa sentir-se carente não faz com que ela desperte, muito pelo contrário, acaba criando novas nuvens de obscuridade. Por isso que a gente está falando, a verdadeira caridade está abraçada com a lucidez. Se não for feita com sabedoria e com clareza, pode gerar o efeito contrário, né? O efeito colateral, né? E aí, Cáritas continua dizendo: pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, que é um ponto bastante importante também, né? Eu já citei aqui várias vezes, que às vezes dentro do movimento espírita, que é uma coisa que a gente precisa inclusive separar, movimento espírita e doutrina espírita, né? O movimento espírita é o agrupamento das pessoas que tentam dar vida e dar concretude à prática da doutrina espírita na nossa vida material, né? E a doutrina é o corpo de ensinamentos, né? Então, muitas vezes no movimento espírita, a gente vê, às vezes até nem mal intencionado, às vezes até bem intencionado, mas pessoas falando sobre comentários, às vezes sobre outras doutrinas, né? Dizendo assim:
nossa, mas essa doutrina não é racional, né? O espiritismo não, o espiritismo é racional, o espiritismo procura raciocinar sobre sobre os ensinamentos, sobre os princípios, não é dogmático. Isso dito assim com um ar de arrogância é incorrer nesse erro que ele está dizendo aqui, né? Nós temos que entender que nós não somos melhores nem piores que ninguém. O doutrina espírita é um caminho, né? E isso é muito importante porque esse tipo de orgulho é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, é o orgulho espiritual que acaba sendo um grande obstáculo no nosso caminho. A gente, ao invés de crescer com a doutrina, usando a doutrina, né, a gente acaba transformando, né, a nossa forma de nos relacionar com ela em mais um obstáculo para o nosso caminho espiritual. Então a gente precisa de sabedoria para isso também, né? Em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Então o aspecto da caridade é esse, né? É não transformar o ensinamento, ou não transmitir o ensinamento de uma forma agressiva, mas de uma forma que a pessoa não sinta aquilo como que violentando as suas convicções. Porque para muitas pessoas, hoje, falar em reencarnação é uma violência às suas convicções, né? Então nós temos que ter como, se tivermos imbuídos desse espírito de caridade, nós temos que ter esse cuidado, né? esse zelo em não ferir, né, as convicções das pessoas, né? Em não desestruturar as pessoas, porque não é esse o objetivo da doutrina. Pelo contrário, é dar apoio, né, a todos os seres. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um outro exemplo. Aqui, inclusive, ela está chamando a atenção para uma forma de praticar a caridade de maneira sábia, né, com sabedoria, né, que mais do que dando esmola às pessoas, é ensinando as pessoas a não reclamarem da sua própria situação, porque a gente já sabe que a reclamação, seja ela verbalizada, seja ela só no pensamento, ela gera vibrações inferiores, então ela desconecta as pessoas dos planos mais elevados, né? Então a caridade, ao ser feita, ela deveria também induzir as pessoas a substituírem a reclamação pela gratidão, a trocarem seu padrão vibratório, porque essa é a verdadeira caridade, é quando você muda o foco mental da pessoa, porque aí você penetrou profundamente, você não deu só uma coisa material, né? Você fez uma mudança interna. Essa é a caridade mais profunda, né? E ela precisa de sabedoria. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. Esse é um outro ponto interessante. Ela está chamando a atenção para essas senhoras que se dedicam a costurar roupas, né, a fazer roupas para pessoas pobres no inverno, porque lembrando que aqui é Paris, né, então é a Europa, o inverno é muito rigoroso, né, neva, as pessoas morrem de frio, né, então elas estão preocupadas com isso, mas ela chama a atenção para o fato de que elas estão alegres, né, então elas não estão ali fazendo uma coisa pesada, elas estão imbuídas de uma das qualidades incomensuráveis, que é a alegria altruísta. Elas estão alegres com a perspectiva de que vão ajudar seres a não passar frio no inverno. Então, quando elas chegarem lá com essas roupas prontas, elas não vão chegar só com as roupas, elas vão chegar também com essa alegria e contagiar as pessoas dessa alegria, tirar um pouco as pessoas da tristeza, né, que na maioria das vezes a pobreza impõe, né, por estarem ali, às vezes tem filhos, tem nenéns pequenos e não tem como dar de comer para eles, né? Então elas vão levar também isso, né? Então aqui ela está mostrando exatamente aquilo que a gente tem comentado. Caridade e lucidez andam de mãos dadas, né? Elas são pessoas lúcidas, elas não são só pessoas que levam matéria,
elas levam também um pouco do seu próprio espírito, da sua própria maneira de ser, né? De mostrar para as pessoas que dá para se alegrar com a alegria dos outros, né? E aí ela continua, as formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou mulheres mais afortunadas do que vós, e elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Então vocês viram que ela, se dirigindo aqui às pessoas que vão receber, né, as roupas, ela fala não só no fato de que elas vão receber as roupas, de que vão ter um pouco mais de agasalho para o inverno, né, para o inverno rigoroso e para seus filhos, no caso das mães, mas ela fala também que essas pessoas vão chegar num tal estado de espírito que vão contagiá-las e tirá-las dessa murmuração que ela chama aqui, né? Ou seja, ela até diz aqui, né, sai muito da boca às vezes da pessoa que está sofrendo acerbamente, Deus não é justo. Só que essa fala é uma fala que gera mais problema, que gera mais negatividade, que faz a pessoa sintonizar com o que há de mais desequilibrado no mundo espiritual. Então, se ela já está sofrendo o frio do inverno, ela está criando mais sofrimento. Mas essas mulheres vão chegar lá não só com os panos que vão proteger as pessoas do frio, mas vão chegar também com um calor interior que vai tirar elas desse lamaçal de murmuração e de reclamação em que elas estão afundadas, né? E então vocês percebem, a caridade, ela é inteira, né? Ela, como ela é lúcida, ela olha não apenas o exterior, mas ela tenta também atingir o interior. Ela trabalha muito pelo interior, que aliás é o objetivo, né? Se você não consegue atingir o interior, a pessoa pode até deixar de passar frio naquele inverno, mas mesmo agasalhada vai estar sofrendo, vai estar aflita. Vocês lembram que, acho que foi, não foi semana passada, foi algumas semanas, a gente trouxe aqui a palavra tibetana, que traduzida para o português é aflição. Ela literalmente quer dizer um evento mental que tira a paz e a organização da mente, né? Então você dá os casacos sem oferecer um pouco de luz, a pessoa vai continuar com eventos mentais que tiram a sua paz. Então ela está abrigada, mas não está em paz, né? E essa paz interior talvez seja o bem maior que a gente pode ter na vida, essa que Jesus disse, né, que o mundo não pode dar, porque é aquela que se sustenta até mesmo quando você não está agasalhado. Essa é a questão. E quando você não tem essa paz, você está agasalhado, às vezes é rico, tem uma casa maravilhosa, mas sua mente está aflita o tempo inteiro, ansiosa, preocupada, chorosa, enfim, deprimida, porque a gente vê, né, pessoas que têm tudo, entre aspas, né, se tem tudo material, e deprimidas, né? E na conclusão, então, dessa mensagem, ela diz assim: como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará, né? Então vocês veem que ela conclui a mensagem falando que o maior pagamento serão as bênçãos que as pessoas vão receber, né? É isso que, dentro de uma perspectiva espiritual, a gente precisa sempre enfatizar para nós mesmos, para todo mundo com quem a gente conversar, né? A verdadeira caridade é aquela que traz bênçãos, né?
Então, se o alimento material, ou se a roupa vem envolta nessa energia positiva que eleva, né, que acalma, que pacifica o coração, então realmente estamos sendo caridosos. Esse é um bom critério para o controle de qualidade da prática da caridade. Porque aqui, quando a gente for estudar o capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação, é dessa caridade que ele está falando, que aliás é a única caridade. Porque se não for assim, não é caridade, porque não está inteira. E dentro do âmbito do cultivo da espiritualidade, tudo tem que ter inteireza, tem que ser por inteiro, dentro e fora, né? Em cima e embaixo. Né? Por quê? Porque a espiritualidade é justamente a superação da dualidade. Ok? Perguntas? Comentários? Eu queria um esclarecimento. Quando você deu o exemplo da pessoa que faz a roupa para dar para aquelas pessoas que vão passar frio, eu até entendi que a sua alegria é tal como se fosse uma irradiação da felicidade para quem vai receber, e aquilo contamina a pessoa. Isso. Agora, tem uma outra parte, que é da questão da esmola. Como que você vai dar esmola para a pessoa e ela vai sentir essa irradiação? E como que você vai dizer para ela que ela não deve se sentir fraca, desprotegida, ou sei lá, que ela não tenha condições de superar toda aquela situação que ela se encontra dentro? Na verdade, quando a gente falou sobre isso, mais do que a questão das palavras, mas pode ser também através de palavras, né? É a questão da linguagem da energia, sabe? A energia que a gente transmite naquele momento, sabe? Porque muitas vezes a gente está bem intencionado, quer ajudar, mas no nosso íntimo a gente às vezes olha, por exemplo, hoje eu tive ali no Conjunto Nacional, né? Tem um rapaz lá que fica numa cadeira de rodas, ele praticamente nem tem as pernas, ele é bem assim deformado e tudo, e aquilo, se a gente não tiver muito atento, pode brotar dentro de nós um sentimento de pena, né? Independentemente do que eu fale e do que eu queira dizer para ele, se brota esse sentimento dentro, né? Aí já eu estou transmitindo para ele essa mensagem negativa, porque eu estou com pena, entendeu? Eu não estou conseguindo, em mim mesmo e por mim mesmo, reconhecer a natureza divina que habita aquele corpo, né? Eu estou, digamos assim, a forma externa do corpo está prevalecendo sobre uma visão mais penetrante, entende? Então, quando você me pergunta isso, é óbvio que eu vejo da seguinte forma, que a gente só vai conseguindo melhorar isso à medida em que a gente evolui efetivamente espiritualmente, ou seja, que a gente realmente cultiva aquilo que a gente falou aqui na segunda parte, né? A capacidade de ver Deus presente em tudo e em todas as situações, né? E não só de ver, sentir, né? Porque aí naturalmente, se eu sinto isso, eu emano essa energia, entendeu? Porque mais do que as palavras que eu possa dizer, e pode ser que as palavras sejam úteis também, a energia que eu emano é o que mais realmente vai passar essa mensagem para a pessoa, né? Então, assim, até onde eu consigo enxergar, para responder essa pergunta que você colocou, eu veria dessa forma, entendeu? A gente procurar ter essa atenção plena ao que está brotando em nós quando nós estamos deparando com aquele fenômeno, né? O que eu estou olhando ali? O que eu estou vendo ali? Né? E se porventura eu não for capaz de fazer da melhor maneira possível, mas eu usei aquilo como um exercício para mim. Da próxima vez eu vou procurar me esforçar mais, esforçar até a gente pode tirar, mas ficar mais atento, né? Porque a gente falou de relaxamento agora há pouco, né? Ficar mais atento para conseguir ter mais habilidade em transmitir essa mensagem para as pessoas. Porque eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente, porque ela demonstra uma consciência nossa de que muitas vezes a gente até querendo fazer, faltam-nos os meios hábeis, né? E os meios hábeis significam o quê? Justamente essa consciência interior, esse domínio do interior, para que naquele momento venha realmente
uma energia que transmita para aquela pessoa algo de positivo, né? Algo que a faça ficar de pé, ainda que ela seja aleijada, mas que fique de pé interiormente, né? Que fique de pé espiritualmente, né? Que perceba que recebeu, junto com aquela esmola que eu dei, um pouco da minha energia também, mas da minha energia positiva, né? Mas às vezes a gente tenta e não consegue cultivar. Ok, a gente vai procurar fazer cada vez melhor. Não sei se esclareceu, né? Eu entendi que é você se interiorizar e conhecer a presença do divino em outro ou em outras partes da natureza, numa planta, num animal, e transmitir essa boa energia. Isso. Essa transmissão eu a entendo, porém, quando se vai usar a palavra, no meu entendimento é muito complicado, porque a pessoa que vai receber nem sempre recebe aquilo como uma ajuda, ou você teria que ter um dom sobrenatural para saber explicar para ele como é que ele tem que sair daquilo, ou se contentar com aquela situação, né? Porque às vezes você vai falar, olha, é possível, o indivíduo que você disse no caso aí, que tem as dificuldades, não pode andar porque não tem perna, você chegar é perfeito, que você fala, pô, você está trabalhando, meu amigo, né? Aí, quando você fala isso, você destrói o cara, porque o cara vai querer bater em você. Mas que é isso? Você não me dá emprego, você não faz isso, não faz aquilo, né? Se você dá uma esmola e o indivíduo já está bêbado e ele vai beber mais ainda, do outro lado eu sei, eu comprei minha parte, mas ele que faça o uso que ele entender. Então, aí o problema já vai ser dele para lá. Quando eu vou dizer para ele, olha, mas faça o seguinte, compre um alimento para você se alimentar, às vezes a pessoa se sente agredida com esse tipo de colocação. Mas com relação à irradiação, sim. E isso é bastante profundo, é muito interessante, porque às vezes a gente não percebe isso, faz por achar que está fazendo uma bondade, vou ajudar, mas está se esquecendo que aquilo ali é uma obra de Deus, que é uma obra divina, tal qual nós todos somos, e nesse aspecto eu acho que a gente precisa se renovar, né? Assim, renovando no sentido de deixar de lado essa questão de ajuda, mas aprender que a natureza é uma bondade de Deus, que a luz, o cheiro das flores, o perfume, a beleza, tudo é uma obra divina, como o ser humano também. E se você tiver com esse sentimento, com essa visão, naturalmente você vai emanar uma energia muito intensa, positiva, que ela por si só já vai ser modificadora. A gente conhece pessoas, né, que entram no ambiente e as pessoas, né, a gente às vezes chama de carismáticas, dá vários nomes, né, mas que tem um magnetismo que eleva, né? Agora, isso que você está colocando, ele é muito interessante, porque na representação budista dessas questões, né, tem o Buda sentado numa flor de lótus, né? Então, o que significa o Buda sentado numa flor de lótus? Lá no fundo tem o lodo do pântano, que é onde nasce a flor de lótus, que é justamente o sofrimento, a confusão, a ignorância. Não, aliás, é a falta de lucidez, a ignorância, a cegueira, é o lodo, por isso que ele é escuro, né? Aí por cima do lodo do pântano tem a água, que são as lágrimas, né? O sofrimento, o choro que toda aquela confusão, aquela escuridão causa, né? Aí nesse lodo e nessa água brota um talo. Esse talo, que é o talo da florzinha, ele significa a boa intenção de trazer benefício ao mundo. Só que aí eu tenho a boa intenção, mas ainda me falta o que? Isso que você está falando, os meios hábeis, que são as pétalas. Aí quando surgem as pétalas, significa que eu comecei a criar habilidade de saber em cada circunstância o que fazer, de perceber em cada circunstância o que vai acontecer, né? Que é o que a gente chama de clarividência, onisciência. Onisciência é isso que o ser iluminado tem, né? Ele sabe o que cada ser precisa, né? Ele sabe se aquele cara que está pedindo esmola, se aquela esmola vai ser para ele beber, ou se ele está com a intenção de beber, ele sabe também o que eu poderia fazer ou dizer, né? Ou não fazer para que ele não beba. Por isso é iluminado, tá claro. Como nós não somos iluminados, é pertinente a dúvida, né? Mas então,
o que eu quero dizer para você, então, é que nós, como seres não iluminados, o que a gente pode fazer? Usar essas circunstâncias, assim como todas as outras circunstâncias da vida, para fazer aquilo que você falou, interiorização. Né? Olhar para dentro e ver, fui capaz, ok, tenho um meio hábil, então não fui capaz. Qual é o meio hábil que está me faltando? O que eu preciso fazer para adquiri-lo? E é assim que a gente vai caminhando. É assim que o nosso lótus vai criando as pétalas. Cada pétala, por isso que o lótus tem muitas pétalas, né? Porque cada situação é um meio hábil diferente. E só para você ter ideia, é uma coisa que eu achei muito interessante uma vez, que num primeiro momento eu não entendi, quando eu ouvi dentro dos ensinamentos budistas, é eles dizendo que o Buda, depois da iluminação, continuava praticando. Eu falei assim, mas praticando para quê? Né? Já está iluminado, o que ele está fazendo para praticar? Porque com cada situação com a qual ele se deparava, ele é como se assim, entrava nesse estado de profunda introspecção para entender como aquela situação particular estava sendo construída, né? E saber o que fazer ali. Por isso que dizem que ao longo da vida dele, dos 36 aos 80 anos, né, desde que ele se iluminou até a morte, ele deu 84 mil ensinamentos. Porque ele se deparou com 84 mil tipos de mentes diferentes. Né? Agora, nós não temos essa habilidade ainda. Né? Eu não chego nem a ser Buda dito. Mas a gente já tem alguma, você entendeu? E o que é mais importante é que a gente saiba transformar cada uma dessas situações em um exercício de interiorização. Ou seja, o que tem que ficar claro para nós aqui, concluindo essa parte, é que não basta dar, é preciso saber oferecer.